Até hoje, quando eu passo pelo quilômetro 212 da BR-267, ali perto de Prudentópolis, eu juro que ainda escuto aquela bomba de combustível ligando sozinha. E o pior, eu sei que não tem mais nada lá, só mato e concreto quebrado. Mas naquela madrugada de 2019, tinha. Olha, meu nome não importa muito. O que importa é que eu sou caminhoneiro há 23 anos. Dirijo um Scania R440, prata com faixa azul, placa de Cascavel. Já rodei esse Brasil de norte a sul. Já dormi em cabine com o motor ligado para não morrer de frio. Já comi poeira no Mato Grosso. Já peguei temporal na Serra do Mar que você não vê a placa na sua frente. Sou casado, pai de 2 filhos. Uma menina de 17 e um menino de 14. A guria já tá querendo aprender a dirigir. O moleque quer ser youtuber. Cada um com seu sonho. Eu sou desses que levanta cedo, toma chimarrão antes de ligar o caminhão, confere os pneus um por um antes de sair. Aprendi com meu pai, que também foi caminhoneiro. Ele sempre dizia: "Filho, o caminhão é teu ganha-pão. Cuida dele que ele cuida de você." E eu sempre cuidei. Nunca fui desses que acredita em história de assombração. Sempre achei que era coisa de gente que bebe demais, dorme pouco ou tem a cabeça cheia demais. A estrada cansa, cansa a mente, e a mente cansada vê coisas. Sempre pensei assim, até aquela noite. Era meio de abril de 2019, outono já entrando forte aqui no Paraná, aquele frio úmido que gruda na pele. Eu vinha de Paranaguá, tinha pego uma carga no porto, bobina de aço, pesada, mais de 20 toneladas. Destino: Foz do Iguaçu, uma empresa que trabalha com metalúrgica lá na fronteira. Saí do porto por volta das 3 da tarde. O trânsito em Paranaguá estava caótico, como sempre. Caminhão para todo lado, fila para sair, burocracia. Quando finalmente peguei a estrada já eram quase 5 horas. Sol começando a descer, céu meio nublado, aquelas nuvens cinzas pesadas que prometem chuva. A ideia era rodar a noite toda e chegar em Foz antes do meio-dia seguinte. Rota normal, BR-277, direto, sem desvio. Eu conhecia cada curva daquela estrada, cada subida, cada descida. Era praticamente minha segunda casa. O Scania estava rodando perfeito. Motor roncando naquele ritmo constante, meio hipnótico, que a gente aprende a ouvir com o tempo. Quando o motor muda o tom, a gente já sabe que tem algo errado. Mas não, estava tudo certo. Marchas entrando suaves, freio respondendo bem, painel sem luz de advertência. Parei em Curitiba, ali no posto do Trevo da BR-277, com a BR-116, umas 7 da noite. Abasteci, tomei um café, comi um pastel de carne. Conversei com os colegas que estavam ali. Coisa rápida, trocar ideia sobre frete, sobre estrada, sobre tempo. Um deles comentou que ia chover forte essa noite, que a previsão estava feia. Eu dei de ombros, já dirigi em chuva pior, segui viagem. Passou Curitiba, a estrada fica mais vazia, menos movimento, mais escuro. É aquele trecho que corta o interior, passa por cidadezinha pequena, muito campo, muito pasto. De dia é bonito, de noite é só escuridão e linha branca no asfalto. Lá pelas 9h30, comecei a sentir os primeiros pingos no para-brisa. Chuva fina, fraca, mas constante. Liguei o limpador, ele começou aquele vai e vem irritante, aquele barulho que depois de meia hora deixa a gente nervoso. Passei por Guarapuava. Pensei em parar, tomar outro café, mas estava adiantado no horário. Decidi seguir. Quanto antes chegasse, melhor. Foi erro. Erro meu. Porque a partir de Guarapuava, a estrada começa a subir. Entra na parte mais alta, mais fria. E a neblina começa a aparecer, principalmente no outono. A temperatura cai, o ar úmido encontra o chão frio e pronto. Neblina que você não vê 3 metros na frente. E foi o que aconteceu. Lá, pelas 11 da noite, a neblina subiu, densa, branca, como uma parede. Reduzia a velocidade. 70, 60, 50 quilômetros por hora. Farol baixo, pisca-alerta ligado. A visibilidade foi caindo, caindo, caindo.
Até que eu estava praticamente andando no chute, seguindo a linha da borda, rezando para nenhum animal atravessar na frente. E o cansaço começou a bater. Tinha dormido mal na noite anterior. Discussão em casa, coisa boba, mas que deixa a cabeça pesada. Minha esposa queria que eu ficasse mais tempo em casa, reclamava que eu vivia na estrada. Eu tentava explicar que era o trabalho, que era assim que a gente pagava as contas, que eu não tinha escolha. Mas ela não entendia. Ou entendia, mas não aceitava. Brigas de casal, todo mundo tem, mas quando você está sozinho na estrada, de madrugada, cansado, com neblina fechada e 20 toneladas nas costas, essas coisas voltam para a cabeça e pesam. Eu comecei a sentir as pálpebras ficando pesadas, aquela ardência nos olhos, a cabeça querendo cair para frente. Eu sacudia, abria a janela, cantava alto, batia no volante. Técnicas que todo caminhoneiro conhece, mas não estava adiantando. Precisava parar. Era perigoso continuar. Eu sabia disso. Caminhoneiro que dorme no volante não acorda mais. Já perdi amigo assim, gente boa, família destruída. Então eu sabia. Tinha que parar. E foi aí que eu lembrei do posto Estrela do Sul. Ficava ali na frente, uns 10 quilômetros. Eu conhecia bem. Parava lá direto. Era um posto bom, limpo, sempre aberto. O café era forte, o banheiro era decente e o frentista era gente fina. Um cara baixinho, de boné vermelho, que sempre dava bom dia mesmo sendo 3 da madrugada. Decidi ir até lá. 20 minutos de descanso, um café quente, lavar o rosto e seguir. Simples assim, ou deveria ser. Fui tocando devagar, seguindo a linha da estrada, contando os quilômetros. A neblina continuava fechada. A chuva, fina e insistente. O limpador, vai e vem, vai e vem. Quando cheguei perto do quilômetro 212, onde o posto ficava, comecei a procurar o letreiro. Aquele letreiro grande, vermelho e branco, iluminado, que dava para ver de longe. Mas não vi, só escuridão. Pensei, deve ser a neblina. Tá escondendo? Reduzi mais ainda, 40, 30 quilômetros por hora. Olhando para o lado direito, procurando, e então eu vi. O contorno, a estrutura, o posto estava lá, mas o letreiro estava apagado. Isso já era estranho. Aquele posto nunca ficava apagado. Nunca. Era tipo um farol na estrada. A gente contava com aquilo, mas pensei, deve ter dado problema na luz. Ou estão trocando lâmpada, sei lá, coisas normais. Joguei o Scania pro acostamento devagar. O pneu fez aquele barulho no cascalho molhado. Pisei no freio. O caminhão parou. Eu fiquei ali parado, motor em ponto morto, olhando pela janela. E foi aí que percebi. O posto não estava só com o letreiro apagado. O posto estava abandonado, destruído. As janelas da loja de conveniência estavam quebradas, vidro espalhado. A cobertura das bombas, que antes era branca e vermelha, reluzente, estava toda enferrujada, buracos de ferrugem, pedaços de chapa solta balançando no vento. A pista de abastecimento tinha mato crescendo entre as rachaduras do concreto. Mato alto até a altura do joelho. Os suportes dos refletores estavam retorcidos, alguns caídos no chão. As bombas de combustível estavam cobertas de ferrugem, mangotes caídos, bicos quebrados. Parecia que ninguém punha o pé ali fazia 10, 15 anos. Mas isso era impossível. Impossível. Eu tinha passado por ali fazia menos de um mês. Tinha abastecido, tinha tomado café, tinha conversado com o frentista. Lembrava perfeitamente. Ele tinha me contado que o filho dele tinha passado no vestibular. Engenharia. O cara estava radiante. Como assim abandonado? Peguei o celular. Tentei procurar no Google Maps. Digitei Posto Estrela do Sul BR 277. Nada, nenhum resultado. Tentei pela localização. O mapa mostrava só uma área vazia. Nenhum ponto de interesse. Nada. Liguei para os contatos. Procurei se tinha salvado o número do posto. Não tinha. Fiquei ali, dentro da cabine, segurando o celular, olhando para aquele posto fantasma pela janela embaçada. A chuva continuava caindo, fina, irritante. O vento fazia a porta da loja balançar.
Range, silêncio, range de novo. Eu podia ter ido embora, devia. Era o racional a fazer. Seguir viagem, parar no próximo posto, esquecer aquilo. Mas a curiosidade é um bicho que morde forte. E caminhoneiro é curioso por natureza. A gente vê coisa estranha na estrada, a gente quer entender. Quer saber? Além disso, o sono estava apertando, muito. As pálpebras queimando, a cabeça pesada. Eu precisava descer, esticar as pernas, lavar o rosto, nem que fosse com água da chuva. Desliguei o motor. O silêncio que veio foi pesado, sufocante. Só a chuva tamborilando no teto da cabine. Nenhum carro passando, nenhum som de bicho, nada. Como se o mundo tivesse parado. Peguei a lanterna que eu sempre levo no porta-luvas. Uma Maglite boa, forte. Abri a porta. O ar frio entrou de uma vez. Aquele frio úmido de serra que entra pelos ossos. Desci do caminhão, botei o pé no chão molhado. O cascalho rangeu. A chuva fina molhava meu rosto. Acendi a lanterna. O feixe cortou a neblina, iluminando o posto destruído. Caminhei devagar até a pista de abastecimento. O concreto estava rachado, poças de água por todo lado. O mato crescendo pelas frestas, pedaços de borracha velha, restos de embalagem, lixo espalhado. Parecia um lugar esquecido pelo tempo. Apontei a lanterna para as bombas. 4 bombas no total, todas enferrujadas. Os visores quebrados ou cobertos de sujeira. Os mangotes no chão, alguns cortados, outros só largados mesmo. Olhei para o prédio da loja. Era pequeno, tipo container alongado, uma porta de vidro na frente, que estava entreaberta, balançando de leve. 2 janelas grandes dos lados, vidros quebrados, e atrás, uma área coberta onde ficava o estoque e o banheiro. A porta bateu de novo. Bang! O som ecoou. Me fez dar um pulo. Respirei fundo. Tentei acalmar o coração. É só vento, pensei. Só vento batendo na porta. Mas então eu escutei. Um som fraco, distante, mas inconfundível. Clec, clec, clec. O som de uma bomba de combustível. Aquele clique mecânico, rápido, que ela faz quando está contando os litros. Eu congelei, girei a lanterna para o lado, iluminei as bombas. A bomba número 3, a segunda da esquerda, estava com o visor aceso, verde claro, digital, como bomba nova, e os números estavam rodando. 8,2 litros, 8,3, 8,4, 8,5. Subindo sozinho, não tinha ninguém segurando o bico, não tinha carro, não tinha nada. Só aqueles números subindo, e o clique, clique, clique. Meu coração disparou. Senti um frio subir pela espinha que não tinha nada a ver com o tempo. Me aproximei devagar. Passos curtos. A lanterna tremendo na minha mão. Cheguei perto da bomba. Os números continuavam subindo. 12,1, 12,2, 12,3. De perto eu podia ver a ferrugem, podia ver a sujeira. Mas o visor estava limpo, nítido, brilhando. 15,3 litros. Os números pararam. O clique parou. A luz do visor piscou. 1 vez, 2, 3 e apagou. Silêncio total. Só a chuva. Eu fiquei ali parado, ofegante, olhando para aquela bomba morta. Tentei me convencer. Curto-circuito, fiação velha, bateria interna. Essas bombas antigas tinham eletrônica esquisita. Podia ser isso. Tinha que ser isso. Mas no fundo eu sabia que não era. Foi quando a porta da loja bateu de novo. Mais forte dessa vez. Bang! Eu virei na hora. Apontei a lanterna. A porta estava totalmente aberta agora, escancarada. E lá dentro tinha uma luz. Fraca, amarelada, tremulando, como luz de vela, ou lamparina, vindo de dentro da loja. Meu primeiro instinto foi correr. Subir no caminhão, ligar o motor, cair fora. Mas algo me segurou. Não sei se foi curiosidade, não sei se foi teimosia. Ou talvez, e isso é o que mais me assusta até hoje, talvez eu já soubesse que tinha cruzado alguma linha invisível, que já era tarde para voltar. Então eu fui. Caminhei até a porta. Devagar. A lanterna iluminando o caminho, pés afundando nas poças.
chuva escorrendo pelo meu rosto. Cheguei na porta. Estava aberta. Dobradiças enferrujadas gemendo de leve com o vento. O cheiro que veio de dentro foi o que me pegou. Não era mofo, não era lixo, não era ferrugem, era café. Café fresco, coado, quentinho. Aquele cheiro que você sente de manhã quando alguém acabou de fazer. Impossível, mas real. Empurrei a porta. Ela gemeu. Entrei. O feixe da lanterna cortou a escuridão. O interior da loja estava destruído. Prateleiras vazias, balcão rachado, piso coberto de folhas secas, galhos, cacos de vidro. Tudo coberto de poeira. Paredes descascadas. Fios elétricos soltos pendurando do teto. Mas lá no fundo, perto de onde antes ficava a máquina de café, tinha uma luz acesa. Uma lamparina a querosene, antiga, de vidro, com aquela chama amarela tremulando, e na frente dela, em cima do balcão sujo, um copo de café, cheio, fumegando. Minha respiração ficou presa na garganta, o coração batendo tão forte que eu escutava o pulso no ouvido. Dei mais alguns passos, as folhas secas rangendo debaixo das botas, a lanterna iluminando aquele copo impossível. Cheguei perto. A luz da lamparina fazia sombras dançarem nas paredes. O vapor do café subindo em espiral lenta. Ao lado do copo, tinha um papel, amarelado, velho, dobrado ao meio. Com a mão tremendo, peguei o papel. Desdobrei. Era um recibo, de abastecimento. Escrito à mão, com caneta azul desbotada. Posto Estrela do Sul. Data 14/03, 1997. Bomba 3 combustível, diesel comum. Litros 15,3, veículo. Scania 113, 22 anos atrás. O papel estava quente, como se tivesse acabado de sair de uma impressora. Mas não tinha impressora. E impressora não escreve à mão. Exatamente 15,3 litros. O mesmo número que a bomba tinha marcado lá fora. Senti um arrepio percorrer todo o corpo. Você deve estar confuso. A voz veio de trás de mim. Eu quase deixei a lanterna cair. Girei rápido demais, tropeçando nas próprias pernas, e vi um homem parado ali, do outro lado do balcão, na sombra. Ele usava um uniforme de frentista, camisa vermelha com o logo do posto, calça jeans, boné vermelho, tudo velho, desbotado, mas o rosto eu não conseguia ver direito. Era como olhar para alguém através de um vidro embaçado. Eu via os contornos, via que tinha olhos, nariz, boca, mas não conseguia focar nos detalhes. Como se ele tivesse levemente fora de foco, ou como se meus olhos se recusassem a processar o que estavam vendo. E os olhos, mesmo sem ver direito, eu sabia. Os olhos eram escuros, fundos demais, como 2 buracos. Ele sorriu. Acho que sorriu. Vi o movimento no rosto borrado. Café tá quente, ele disse com uma voz rouca, cansada. Acabei de fazer. Eu não conseguia falar. A garganta estava fechada. Ele deu um passo para frente. Saiu um pouco da sombra. A luz da lamparina iluminou mais o uniforme. Vi que estava sujo de graxa, de óleo e outra coisa. Manchas escuras, muito escuras. Você parou aqui antes, né? Ele perguntou, inclinando a cabeça para o lado. O movimento foi estranho, lento demais, como se o pescoço não tivesse articulação. Já vi você, ou alguém que dirigia um Scania. Minha voz saiu trêmula, baixa. Eu paro aqui sempre, ou parava, mas o posto tá fechado, ele completou. Tá fechado faz tempo. Ele olhou em volta para o teto quebrado, para as prateleiras vazias. Teve um problema aqui, faz muitos anos. Que tipo de problema? Ele me olhou, aqueles olhos fundos fixos em mim. Incêndio. A palavra caiu pesada no ar. Começou na fiação, de madrugada. Eu estava sozinho, turno da noite, sempre trabalhava sozinho. Gostava. Era tranquilo, só eu, o café e os caminhoneiros passando. Ele apontou para o teto. A fiação era velha. Já tinha pedido para o patrão trocar, mas ele sempre enrolava. Semana que vem, ele dizia. Mês que vem, nunca trocou. Eu engoli seco. E então pegou fogo. Pegou, rápido.
muito rápido. Começou ali onde ficava o freezer. Ele apontou para o canto. Vi a fumaça. Tentei apagar, peguei o extintor, mas não adiantou. O fogo se espalhou para o estoque. Tinha muito papelão, muito plástico. Queimou tudo em minutos. Ele parou. Olhou para as próprias mãos. Tentei sair, mas a porta travou. O calor entortou o metal. Fiquei preso. A fumaça foi o pior. Não conseguia respirar. Não conseguia ver. Gritei muito, mas não tinha ninguém. A estrada estava vazia. Meu coração estava acelerado. Eu queria sair. Queria correr, mas meus pés não se mexiam. Quando acharam, já era tarde. Ele continuou, a voz ainda mais baixa. Dia seguinte, um caminhoneiro viu a fumaça, chamou os bombeiros, mas eu já tinha ido. Silêncio, só a chuva lá fora e a lamparina crepitando. Sinto muito, eu consegui dizer. Ele deu de ombros. Faz tempo, já acostumei. Acostumou? Com ficar. É isso que acontece, sabe, quando você morre sozinho, quando ninguém está por perto, quando você grita e ninguém ouve. Você fica, não vai embora, fica preso no último lugar onde você esteve vivo. Ele se aproximou mais. Agora eu podia ver melhor. As manchas escuras no uniforme, queimaduras, sangue seco, fuligem. Eu fico aqui, toda noite, esperando o próximo caminhão, o próximo café, a próxima conversa, porque é o único jeito de eu me sentir vivo de novo. Mesmo que seja só por alguns minutos. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não sei por quê. Talvez pela tristeza da história, talvez pelo medo, ou talvez porque naquele momento eu entendi a solidão dele. Qual é o seu nome? Eu perguntei. Ele sorriu de novo. Um sorriso triste. João Carlos Mendes. Mas pode me chamar de João. João, eu preciso ir. Todo mundo precisa. Ele disse com uma tristeza imensa na voz. Todo mundo passa, todo mundo acelera, ninguém para mais. Ninguém lembra. Ele apontou para o recibo na minha mão. Leva isso, guarda. É a prova de que eu existi, de que eu trabalhei aqui, de que eu vivi, mesmo que por pouco tempo. Eu vou guardar. Prometi. E se puder, ele hesitou. Se puder, lembra de mim. Só lembra. Não deixa eu sumir completamente. A luz da lamparina começou a piscar. João Carlos começou a ficar mais borrado, mais transparente. Toda noite eu acendo a bomba. Ele disse, a voz sumindo. Toda noite eu faço café, esperando que alguém pare, que alguém veja, que alguém lembre. A luz piscou mais forte. Boa viagem, parceiro. Ele sussurrou e apagou. Escuridão total. Eu fiquei parado, ofegante, só com a lanterna na mão. Apontei para o lugar onde ele estava. Nada, só o balcão vazio, só poeira. O copo de café tinha sumido, a lamparina tinha sumido, só o recibo na minha mão ainda estava lá, amarelado. Velho, quente. Saí daquele posto correndo, não olhei para trás, não olhei para nada, só corri. Entrei no Scania, liguei o motor, engrenei primeira, acelerei. Os pneus derraparam no cascalho molhado. O caminhão sacudiu, mas eu não parei. Segui. Dirigi uns 50 quilômetros sem parar, sem pensar, só dirigindo. As mãos apertando o volante com força. O coração ainda disparado. Quando vi o próximo posto, um Shell iluminado, cheio de gente, quase chorei de alívio. Parei. Desci. Lavei o rosto. As mãos ainda tremiam. Pedi um café pro frentista. Um cara jovem, de óculos, cabelo curto. Tá bem, parceiro? Ele perguntou vendo meu estado. Tô, só tive uma noite estranha. Enquanto ele enchia o tanque, eu contei. Contei tudo. Do posto abandonado, da bomba acesa, do homem no uniforme. O frentista me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele balançou a cabeça, sério. Posto Estrela do Sul, né? Você conhece? Conheço a história. Meu pai contava. Ele era caminhoneiro também. Aquele posto fechou faz uns 20 e poucos anos. Teve um incêndio. Um frentista morreu lá dentro. Sozinho. Ninguém viu. Quando acharam, já era tarde. Meu estômago embrulhou. E tem gente que vê ele?
O frentista deu de ombros. Não sei de ninguém que viu, mas tem história. Caminhoneiro conta que passa por ali de madrugada e vê luz, que escuta barulho, que sente cheiro de café. Tem gente que para e sai correndo. Tem gente que jura que viu alguém. Ele me olhou nos olhos. Você viu? Eu abri a boca. Fechei. Abri de novo. Vi. Ele assentiu devagar. Então você é um dos poucos que teve coragem de entrar. Paguei o abastecimento. Agradeci. Antes de subir no caminhão de novo, botei a mão no bolso. O recibo ainda estava lá, quente. Continuei viagem. Cheguei em Foz no outro dia, 12:00 e pouco. Descarreguei a bobina. Fiz a papelada. Voltei para Cascavel. Durante todo o trajeto pensei muito. No João Carlos, na história dele, na solidão, no desespero de alguém que grita e ninguém ouve. Quando cheguei em casa, minha esposa percebeu que algo estava diferente. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Eu sentei na mesa da cozinha. E contei tudo. Ela me ouviu. E quando terminei, ela pegou minha mão. Você tem certeza que não foi cansaço? Que você não dormiu ao volante e sonhou? Eu tenho. Mostrei o recibo. Tenho isso. Ela pegou o papel. Olhou. A data. O número. Isso pode ser qualquer coisa. Pode. Mas eu sei o que eu vi. O que eu senti. Ela me abraçou. Então você precisava ver. Por algum motivo, você precisava estar lá. Talvez ela tivesse razão. Nos meses seguintes, continuei rodando a 277. A rotina não mudou. O Scania continuava fiel, as viagens regulares. Toda vez que eu passava pelo quilômetro 212, eu olhava. O posto continuava abandonado, mato crescendo, ferrugem dominando. Nenhuma luz, nenhum sinal. Mas eu sabia que ele estava lá. João Carlos, acendendo a bomba, fazendo café, esperando. Comecei a fazer uma coisa. Toda vez que eu passava, parava no acostamento por alguns segundos, apagava os faróis e falava. Tô aqui, João Carlos. Eu lembro de você. Você não sumiu. Parecia loucura. Talvez fosse, mas era o mínimo que eu podia fazer. E sabe de uma coisa? Depois que comecei a fazer isso, a sensação de peso que eu tinha toda vez que passava por ali sumiu. Não sentia mais aquele aperto no peito, aquele frio na espinha. Era como se ele soubesse, como se de alguma forma ele tivesse encontrado um pouco de paz. 6 meses depois, teve uma coisa que mudou tudo. Eu estava num posto em Guarapuava, tomando café, quando um outro caminhoneiro sentou do meu lado no balcão. Cara mais velho, uns 60 anos, barba grisalha, boné da Volvo. A gente começou a conversar, coisa normal. Frete, estrada, diesel caro. Aí ele comentou que tinha rodado a noite toda vindo de Foz. Passei por um posto abandonado ali na 277, ele disse, mexendo o café. Coisa mais estranha. Meu coração acelerou. Quilômetro 212? Ele me olhou surpreso. Esse mesmo. Como você sabe? Eu já passei por lá. Então você viu também? Viu o quê? Ele baixou a voz, como se tivesse medo de alguém ouvir. A luz. De madrugada, lá pelas 3, eu vi uma luz lá dentro. Achei que era invasor, pessoal usando o lugar para fazer coisa errada. Mas quando passei devagar, olhando, vi alguém. Alguém? Um cara de uniforme vermelho, parado na porta, olhando para a estrada. Como se estivesse esperando o cliente. Eu apertei o copo de café nas mãos. E você parou? Não tive coragem. Acelerei e segui. Mas fiquei pensando, quem diabos está num posto abandonado de madrugada? Alguém que não pode sair. Eu respondi, baixo. Ele me olhou torto. Como assim? Então eu contei. Contei minha história. Do dia que parei, do João Carlos, do recibo, tudo. Quando terminei, ele estava pálido. Cara, eu achei que tinha visto coisa. Você viu, e ele continua lá. O caminhoneiro ficou em silêncio por um tempo, depois puxou a carteira do bolso, tirou algo de dentro, uma foto velha, desbotada. Achei isso no chão, perto da porta do posto. Quando passei devagar, estava ali, na beira do asfalto.
Peguei sem pensar muito. Só depois que vi o que era. Ele me mostrou a foto. Era uma foto antiga, tipo 3x4, em preto e branco. Um homem jovem, talvez uns 25 anos. Rosto magro, sorriso tímido, usando um uniforme de frentista. E no verso, escrito a lápis, João Carlos, primeiro dia de trabalho, janeiro 1995. Minha mão tremeu ao pegar a foto. Era ele, eu tinha certeza. Mesmo com o rosto borrado que vi naquela noite, eu reconhecia os traços, o jeito que ele sorria, os olhos. Pode ficar com ela. O caminhoneiro disse, eu não quero, me deixa nervoso. Guardei a foto junto com o recibo na carteira. Mais uma prova. Mais uma coisa que provava que ele tinha existido, que tinha sido real. 3 meses depois disso, eu estava fazendo uma entrega em Curitiba quando resolvi dar uma passada no cartório de registros da cidade. Tinha um amigo que trabalhava lá, ajudava com papelada de caminhão. Pedi para ele procurar informações sobre o posto Estrela do Sul. Ele mexeu no sistema por uns 20 minutos. Depois voltou com uma pasta velha, cheia de documentos amarelados. Achei algumas coisas. Ele disse abrindo a pasta. O posto foi aberto em 1993, empresa pequena, familiar. Fechou em 1997 após um incêndio. Teve um funcionário morto, João Carlos Mendes, 28 anos, causa da morte, asfixia por inalação de fumaça. Ele me mostrou o documento. Atestado de óbito, com a data 14 de março de 1997. A mesma data do recibo. Tem mais. Ele continuou. Processo contra a empresa por negligência. A família do funcionário entrou na justiça. A fiação do posto estava irregular, fora das normas. Já tinha sido notificado, mas o dono não corrigiu. O processo foi arquivado porque a empresa faliu antes do julgamento. Senti raiva. Raiva de quem colocou o lucro acima da vida. De quem ignorou avisos. De quem deixou um homem morrer sozinho por causa de desleixo. A família recebeu alguma coisa? Perguntei. Não, nada. Só a pensão do seguro, que era o mínimo. A mãe dele tentou manter a memória viva, mas morreu uns anos depois. Infarto. Dizem que nunca se recuperou da perda do filho. Ele fechou a pasta. Por que você está procurando isso? Porque eu conheci ele, respondi. Meu amigo riu, achando que era piada. Mas vendo minha cara séria, parou. Como assim? Não importa. Só... Obrigado pelas informações. Saí de lá com o coração pesado. João Carlos não era só uma aparição. Era uma pessoa, com família, com mãe que sofreu, com vida que foi interrompida por negligência. E agora estava preso naquele lugar, sozinho, esquecido. No ano seguinte, em abril de 2020, a pandemia chegou. As estradas ficaram mais vazias. O movimento caiu. Mas caminhoneiro não para. A gente continuou rodando, porque alguém tinha que levar comida, remédio, suprimento. Eu continuei fazendo a rota Paranaguá-Foz. 1, 2 vezes por semana. E toda vez passava pelo quilômetro 212. Uma noite era madrugada de um sábado final de maio. Frio intenso, geada na estrada, neblina pesada de novo. Quando passei pelo posto, algo me fez parar. Não sei explicar. Foi um impulso, uma vontade forte, súbita. Encostei o Scania, desliguei o motor. O silêncio veio, frio, pesado, desci do caminhão. O ar gelado queimava os pulmões. Caminhei até o posto. Tudo igual, abandonado, destruído. Mas dessa vez eu não sentia medo, sentia tristeza. João Carlos, chamei baixo, nada. João Carlos, se você está aí, eu só queria te dizer uma coisa. O vento soprou. Folhas secas rodopiaram no chão. Eu não vou esquecer de você. Nunca. E tem outras pessoas que também não vão. Eu conto sua história. Para outros caminhoneiros, para minha família, para quem quiser ouvir. Minha voz falhou um pouco. Você não sumiu. Você existiu. Você trabalhou. Você viveu. E isso importa. Importa muito. Fiquei ali parado, esperando. Não sei por quê. Talvez esperando uma resposta, um sinal. E então, bem de leve, senti.
um cheiro de café, fraco, quase imperceptível, mas lá, e uma sensação de calma, de paz, como se alguém tivesse me agradecido sem palavras. Voltei para o caminhão, liguei o motor e segui viagem. Mas algo tinha mudado. Eu sabia. Em julho daquele ano, um grupo de caminhoneiros começou uma campanha. Queriam transformar o Posto Estrela do Sul num memorial. Um lugar para homenagear caminhoneiros e trabalhadores da estrada que morreram em serviço. Eu soube disso quando parei num posto em Ponta Grossa. Tinha uma caixinha de doação no balcão. Ajude a restaurar o Posto Estrela do Sul. Memorial da Estrada. Coloquei R$ 200 na caixa. A moça do caixa sorriu. Você conhecia o posto? Conheci, de um jeito especial. Ela não entendeu, mas agradeceu. Nos meses seguintes, a campanha cresceu. Vários caminhoneiros contribuíram. Empresas de transporte doaram material. A Prefeitura de Prudentópolis apoiou. Em novembro de 2020 começaram a obra. Limparam o terreno, retiraram o mato, demoliram as partes perigosas, mas mantiveram a estrutura principal. Uma das bombas foi restaurada, a cobertura reformada. E no lugar da loja, construíram um pequeno memorial. Placas de bronze com nomes. Nomes de caminhoneiros mortos na 277, nomes de frentistas, de pessoas que fizeram da estrada sua vida. E bem no centro, a primeira placa, João Carlos Mendes, 1969-1997, frentista que ninguém seja esquecido na estrada. Quando inauguraram o memorial, em março de 2021, eu fui. Tinha bastante gente, caminhoneiros, famílias, autoridades. Foi simples, bonito. Um padre benzeu o lugar. Algumas pessoas falaram, contaram histórias. Quando me ofereceram o microfone, aceitei. E contei. Contei do dia que parei ali, da bomba acesa, do café quente, do homem de uniforme que só queria ser lembrado. Algumas pessoas acharam que era lenda. Outras acreditaram. Mas não importava. O que importava é que agora tinha um lugar onde a memória do João Carlos e de tantos outros estava preservada. Depois da cerimônia, fiquei ali um tempo, sozinho, olhando para a placa com o nome dele. Conseguimos, parceiro, sussurrei. Você não vai sumir. O vento soprou suave. E eu juro que ouvi, muito baixo, quase imperceptível. Obrigado. Desde então, o memorial virou ponto de parada. Caminhoneiro para, lê as placas, acende uma vela, faz uma oração, tira uma foto, virou lugar de respeito, de lembrança. E o mais incrível, as histórias de luzes e sons pararam. Ninguém mais relata ver a bomba acesa, ou sentir cheiro de café, ou ouvir vozes. É como se finalmente o João Carlos tivesse encontrado paz. Como se ele soubesse que não seria esquecido. Eu continuo passando por lá, toda semana, toda viagem. Sempre paro uns minutinhos, desço do caminhão, olho o memorial, às vezes encontro outros caminhoneiros ali. A gente conversa, troca história, lembra dos que se foram. Uma vez encontrei um cara jovem. Primeiro ano de estrada, ele estava lendo as placas, curioso. Você conheceu alguém desses? Ele perguntou. Conheci um, de um jeito que você não vai acreditar. Ele sorriu. Conta aí. E eu contei. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele olhou para a placa do João Carlos. Você acha que ele está em paz agora? Acho. Finalmente. O rapaz ficou pensativo. É pesado, né? A estrada. A gente acha que é só dirigir, entregar carga, voltar para casa. Mas é mais que isso. É vida. É gente, é história. É, concordei. E algumas histórias precisam ser contadas, para que a gente não esqueça. Ele assentiu. A gente ficou ali mais um pouco, em silêncio, respeitoso. Depois cada um seguiu seu caminho. Hoje, 4 anos depois daquela noite, eu ainda guardo o recibo. E a foto. Tá tudo na minha carteira, sempre comigo. Amarelado, frágil, mas ali. Minha esposa entende agora. Deixou de achar que era cansaço ou imaginação. Ela vê o quanto aquilo me marcou.
O quanto mudou minha forma de ver a estrada. Meus filhos sabem a história. Conto para eles todo ano, no aniversário de morte do João Carlos. Dia 14 de março. A gente acende uma vela. Faz 1 minuto de silêncio. Minha filha, que agora tem 19 e está na faculdade de jornalismo, quer escrever uma matéria sobre o memorial, sobre as histórias da estrada. Eu apoio. É importante, para que outras pessoas saibam, para que outras pessoas lembrem, porque no fim é isso que nos torna humanos, a memória, a capacidade de lembrar, de honrar, de não deixar que as pessoas que se foram virem só um número, só uma estatística. Cada um desses nomes no memorial era uma pessoa, com sonhos, com família, com vida, e cada um merece ser lembrado. Teve uma coisa que eu descobri recentemente, através de um grupo de caminhoneiros no Facebook. Alguém postou uma foto antiga, de 1996, do posto Estrela do Sul quando ainda funcionava. Na foto, dava para ver as bombas reluzentes, o letreiro aceso, e na frente 3 funcionários. Um deles era o João Carlos. Ele estava sorrindo, um sorriso grande, genuíno, segurando uma xícara de café, como se tivesse tirado uma foto durante o intervalo. Salvei a imagem, mandei imprimir e levei para o memorial. Deixei a foto emoldurada ali, presa numa das placas, com uma dedicatória. João Carlos Mendes, um homem que amava seu trabalho e fazia o melhor café da BR-277. Outras pessoas começaram a fazer o mesmo. Levar fotos, deixar objetos, flores, velas. O memorial foi se enchendo de vida, de histórias. E sabe de uma coisa? Isso me deixa em paz, porque sei que, de alguma forma, conseguimos fazer o que ele pediu naquela noite. Não deixamos ele sumir. Semana passada, eu estava rodando a 277 de novo. Carga de Paranaguá para Cascavel. Fim de tarde, sol começando a se pôr. Quando passei pelo memorial, tinha um casal parado lá. Carro particular. Não eram caminhoneiros. Fiquei curioso. Parei também. Desci do Scania. Cumprimentei o casal. Eram uns 50 e poucos anos. Ela segurava flores. Ele, uma foto. Vocês conheciam alguém? Perguntei gentil. A mulher olhou para mim com os olhos marejados. Meu irmão, ele morreu aqui, em 1997. Meu coração pulou. João Carlos? Ela arregalou os olhos. Como você sabe? Eu conheci a história dele. Ajudei a fazer esse memorial acontecer. Ela começou a chorar. O marido a abraçou. A gente morava longe, ela disse entre soluços. Em São Paulo, quando meu irmão morreu, minha mãe ficou arrasada. A gente não tinha dinheiro para vir sempre aqui. E depois que ela faleceu, a gente meio que esqueceu. Não de propósito. Mas a vida seguiu, sabe? E o João Carlos ficou só uma lembrança distante. Ela limpou as lágrimas. Até que uns meses atrás, uma amiga me mandou uma matéria sobre esse memorial, sobre a placa com o nome dele. E eu desabei, porque percebi que outras pessoas lembravam dele, que ele não tinha sumido. Eu segurei a mão dela. Ele não sumiu, nunca vai sumir. Ela sorriu, mesmo chorando. Obrigada. Obrigada por cuidar da memória dele. Não precisa agradecer. Era o certo a fazer. A gente ficou ali conversando por quase 1 hora. Ela contou histórias do João Carlos, de quando eram crianças, das brincadeiras, dos sonhos dele. Ele queria juntar dinheiro para abrir o próprio negócio, uma pequena oficina mecânica. Amava carros, caminhões, motores. Trabalhava no posto para conseguir o capital inicial, mas nunca conseguiu. Morreu antes. Quando o casal foi embora, depois de deixar as flores e a foto, eu fiquei ali, olhando o pôr do sol, e pensei em como a vida é frágil, em como os sonhos podem ser interrompidos, em como é importante valorizar cada dia, cada pessoa, cada momento. A estrada me ensinou isso, não da forma tradicional, mas através do João Carlos. Através dessa experiência que até hoje eu não sei explicar completamente. Foi real, foi sobrenatural, foi algum tipo de conexão entre mundos? Não sei. O que sei é que mudou minha vida.
Mudou meu jeito de ver as coisas. Mudou meu respeito pela estrada, pelas pessoas que trabalham nela, pelas histórias que ela carrega. Agora, eu vou te contar a última coisa, a mais recente, faz 2 semanas. Eu estava voltando de Foz, madrugada, carregado com soja, tempo fechado, garoa fina. Passei pelo memorial. Como sempre, dei uma olhada e vi uma luz, fraca, bruxuleante, como vela. Parei, meu coração acelerou. Não pode ser, pensei. Já faz anos. Desci do caminhão. Caminhei até o memorial. A luz vinha de uma vela, recém-acesa, na frente da placa do João Carlos, e ao lado da vela um copo descartável, com café, ainda quente, fumegando. Olhei em volta. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nada. Peguei o copo, estava quente. Impossível ter sido deixado ali muito tempo antes. E ao lado, um bilhete, pequeno, escrito à mão. Obrigado por lembrar. Agora posso seguir. Até um dia, parceiro. JC. Minhas mãos tremeram. Lágrimas desceram. Era ele. Tinha que ser. Uma última despedida. Uma última mensagem. Guardei o bilhete. Deixei o café ali, como oferenda. Acendi outra vela. Até um dia, João Carlos. Deus te acompanhe. E segui viagem. Dessa vez com a certeza de que ele tinha realmente encontrado paz. De que tinha seguido em frente. Para onde quer que a gente vá depois dessa vida. Então é isso. Essa é a história. Toda ela. Do começo ao fim. Eu sei que parece impossível. Eu sei que muita gente vai duvidar. Vai dizer que foi coincidência, que foi minha imaginação, que foi cansaço. Mas eu sei o que vivi. Eu sei o que senti, eu sei o que vi. E carrego isso comigo, todo dia, toda viagem. A estrada não é só asfalto e linha branca, é história, é gente, é vida. E às vezes é mistério. Mistério que a gente não consegue explicar, que a gente só pode aceitar e respeitar. Se você é caminhoneiro, se você roda essas estradas Brasil afora, você sabe do que eu estou falando. Você já viu coisas, já sentiu coisas. Já passou por lugares que te deixaram com aquele frio na espinha, aquela sensação de que tem algo ali que você não entende. Não tenha medo, tenha respeito, porque cada lugar tem sua história, cada quilômetro tem sua memória, e às vezes, só às vezes, essas memórias pedem para ser lembradas. Eu continuo rodando, o Scania continua fiel, já está com quase 1 milhão de quilômetros. Eu e ele, parceiros de estrada. Toda vez que passo pelo memorial, paro, acendo uma vela, faço uma oração e agradeço. Agradeço ao João Carlos por ter me ensinado a valorizar a vida, a memória, as pessoas. E agradeço a você que está me ouvindo agora, por ter tido paciência, por ter escutado essa história até o fim. Porque enquanto houver alguém contando, alguém ouvindo, alguém lembrando, ninguém some, ninguém é esquecido. E no fim, não é isso que todos nós queremos? Ser lembrados. Saber que nossa passagem por esse mundo deixou alguma marca, algum significado. O João Carlos deixou. Não da forma que ele planejava, não abrindo a oficina dos sonhos, mas deixou no coração de quem ouviu sua história, no memorial que leva seu nome, na lembrança de uma irmã que voltou a visitá-lo, e em mim, que nunca mais vou esquecer daquela madrugada de abril de 2019. E você, já passou por algo parecido? Já sentiu uma presença na estrada? Já parou num lugar que te deu arrepio? Conta aqui nos comentários, porque pode ser que você não está sozinho. Pode ser que tem mais gente que viveu a mesma coisa, que viu a mesma luz, que sentiu o mesmo chamado, e pode ser que essas histórias precisem ser contadas, para que outras pessoas saibam, para que outras pessoas lembrem, para que ninguém suma, para que ninguém seja esquecido. Boa estrada, parceiro, fique com Deus, e se cruzar comigo por aí, pisca o farol. A gente se entende. Até a próxima viagem. E lembra, a estrada é longa, mas a gente não viaja sozinho. Nunca. Tem sempre alguém, vivo ou não. Torcendo pra gente chegar bem. Valeu por me ouvir, de coração.